e muito obrigado pela presença. A ideia desse painel é tirar, talvez, dúvidas ou questões que nós, e aí acho que todo tipo de investidor de bolsa tem. Então, o que nós fizemos foi levantar algumas questões, perguntas, para pedir que estes 3 profissionais que estão no mercado financeiro e especificamente no mercado de bolsa há muitos anos nos ajude. Eu também queria pedir para vocês pensarem sobre outras perguntas que vocês, porventura, tenham, e, no final, nós abrimos para vocês perguntarem e eles responderem. Então, eu queria começar com uma primeira pergunta para o Leon, relacionado ao título desse painel, de que ações não é para amadores. Eu queria saber o que ele acha dessa afirmação e também do fato de que você tem uma divisão grande aí entre as pessoas que investem em bolsa. Tem algumas pessoas que conseguem ganhar e ter bastante sucesso investindo em bolsa e outras não. Então, queria saber, na sua opinião, o que você acha do título, Leon. Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui representando a Ibiúna Investimentos. É a primeira vez que me fazem essa pergunta. Essa pergunta é bem interessante. A resposta, eu concordo, não é para amadores. Tá? Assim como investir em bolsa, você tem que ter um conhecimento importante. Tá? Assim, é só olhar aqui as 3 pessoas que estão sentadas aqui. Eu sou mais interessado em não falar de idade, mas todo mundo acho que também não é. A gente investiu muito tempo em aprender, né? Em estudar, analisar. Então, a consequência disso é que é muito difícil você imaginar que uma pessoa qualquer, né? Simplesmente no intervalo do almoço ou no meia hora em casa lendo alguma coisa vai conseguir ter uma vantagem competitiva de fato para investir em ações, tá? Escolher, né? A gente não pode esquecer, uma ação nada mais é do que uma representação de uma fração de uma empresa. Então, a gente está falando não só de analisar a empresa, mas tão importante quanto analisar a empresa, entender o modelo de negócios, a situação e tudo mais, a gente tem que comparar com o preço da ação. A gente pode comprar uma empresa extraordinária, caríssima. 3 anos depois, você perdeu dinheiro. Então, é um balanço muito interessante que a gente tem que fazer, né? Você pode comprar uma empresa que é boa e barata e ganhar muito dinheiro. Então, realmente não é para amadores. Eu já falei para várias pessoas, mas nunca tinha me perguntado assim em público. Eu sempre recomendo, você quer investir na classe, a classe é muito interessante, a classe de ativo é muito interessante. Acha um gestor, um fundo do seu interesse que se encaixe, que enquadre a sua característica como investidor e investe nesse fundo, ou fundos, né? Você pode diversificar. Mas, assim, realmente, eu não recomendo, nunca recomendei alguém que é um médico, um engenheiro, qualquer outra coisa que não seja especializado no assunto. Então, assim, obrigado pela pergunta, assim, muito interessante. E um investimento de longo prazo, né? Sem dúvida. Não, todas essas coisas tradicionais, tá? Assim, quando você vai investir em ações, é uma expectativa de 3 anos, 5 anos. Assim, realmente a gente está analisando o crescimento do país, o crescimento da economia, a própria empresa, como que ela vai performar. Assim, tanto é que a unidade para a gente faz análise fundamentalista, né, na Ibiúna. Realmente, a unidade temporal são trimestres. A gente olha de trimestre em trimestre como está o resultado da empresa, conversa com todos os executivos. Então, assim, é uma coisa que realmente não é a semana, não é no mês, o resultado do mês.
sei lá, vai para cima, vai para baixo. O mercado, assim, os investidores, eles são idiosincráticos, né? De vez em quando dá o pânico de, sei lá, alguma coisa que distorce tudo. Então, tem que ter muita calma, tem que ser um investimento de médio prazo, sem dúvida alguma. Eu tenho escutado sobre alguns estudos onde as pessoas, às vezes, tentam descobrir qual que é a melhor hora de investir, desinvestir, e esse parece também ser um dos erros que as pessoas fazem, né? Acaba que elas investem na hora errada e desinvestem na hora errada da mesma forma. E quando você pega o retorno dos fundos, acaba que só tem aquele retorno alto dos fundos. Normalmente, as pessoas do fundo que investiram desde o início ficaram investidos no fundo por bastante tempo e aí então conseguem capturar esses momentos bons de investir em bolsa. Priscila, na sua opinião, quando se deve preferir investir em ações de empresas específicas versus fundos de ações ou ETFs? E aí, dentro dessa ideia, quais são as características mais importantes ao investir em ações de empresas específicas ou em fundos de ações? Boa tarde, Dinei, boa tarde ao público. Marilena, obrigada mais uma vez pelo convite, parabéns pelo evento. Eu vou começar completando o que o Leon falou, né? Quando a gente tem uma dor, ou quando a gente tem um desconforto no corpo, a gente não busca no Google, a gente vai no médico, né? A gente busca alguém que estudou, que trabalha com isso e que se atualiza em relação a isso. Quando dá um problema no carro, a gente leva o carro numa oficina, a gente não tenta consertar o carro sozinho. Então, acho que aqui é esse mesmo paralelo, como o Leon disse, né? Nós estudamos muito, e mais do que estudamos no passado, a gente continua estudando. E aí eu vou fazer um paralelo com a pergunta, Dinei. O investimento em ações, ele não é só suficiente você entender a companhia, entender, né, as projeções de para onde a companhia está indo, resultados, e decidir comprar ou não aquela ação. Ele demanda um acompanhamento constante daquela companhia, né, porque a companhia ele é quase um organismo vivo, né, e que ele é impactado por questões macroeconômicas, por questões competitivas, por transformações digitais, disrupções. Então, o investimento em ações demanda uma dedicação de tempo, esforço e massa encefálica no acompanhamento, não só na tomada de decisão do investimento em ações. A grande vantagem de você investir num fundo de investimentos, em contrapartida a você investir numa única ação, montar individualmente uma carteira de ações ou investir no ETF, é que você está pagando pelo médico ou pelo mecânico da oficina, né? Você está pagando uma taxa de administração que ela, na maior parte dos casos, quando você faz uma boa seleção de um gestor, ela é muito pequena perante o retorno que esse gestor te propicia, para que ele faça esse trabalho para você, para que ele dedique o tempo, o esforço e a massa encefálica no acompanhamento de uma carteira de ações, como a gente paga numa consulta do médico. Então, para quem tem outra atividade, para quem não consegue dedicar efetivamente esse tempo, o melhor recurso é buscar um bom gestor e um fundo de investimentos que vai ajustar essa carteira aos fatores macroeconômicos e às questões específicas que essa companhia está vivendo e conseguir se apropriar das melhores e potenciais oportunidades de investimento que a gente tem hoje no mercado de ações. A questão dos ETFs, e os ETFs é um recurso muito interessante hoje, não só para a pessoa física, mas até para nós, gestores, muitas vezes, a gente pode se apropriar dos ETFs para montar uma carteira de ações, né? O ETF nada mais é do que um veículo fechado, é um fundo onde ele vai investir num específico tema. Ele pode replicar um índice, ele pode replicar um específico tema, e isso pode ser muito útil na composição de uma carteira de investimentos com baixo custo.
Se você que estiver buscando, pensando numa pessoa física, pensando em vocês sentadas aqui, eu tenho uma carteira de investimentos e eu quero investir parte desta minha carteira no mercado acionário e eu não quero ter geração de alfa, né? O que é a geração de alfa? Eu vou ter retornos além do que o mercado acionário me propicia, ou seja, se o mercado cair, eu estou ok em a minha carteira cair, o Ibovespa vai cair 10%, eu vou comprar um ETF de Ibovespa, eu estou ok com cair 10%, ele vai ter um baixo custo, mas você vai acompanhar. Então, o teu retorno potencial ele é muito menor, mas ele também tem um custo mais baixo. Não, eu quero pagar por esta consultoria, por essa gestão, mas eu quero ter retornos melhores no curto, médio e longo prazo, eu pago por uma taxa de administração de um gestor. Então, aqui tem quase uma relação de custo-benefício. Um ETF ele tem um custo muito mais baixo, mas ele também vai te dar retornos no médio e longo prazo, usualmente mais baixos. Se eu quero pagar uma taxa para um gestor, eu tenho potenciais retornos no médio e longo prazo maiores. Perfeito, obrigado. Thaís, a pergunta seguinte é o seguinte: investir em fundo de ações. O que você me aconselha a fazer para acompanhar mais de perto e avaliar o que o gestor está fazendo com o meu dinheiro? E o gestor consegue realmente acompanhar tudo sobre as empresas em que investem? Você que está do outro lado, auxiliando os gestores no dia a dia, como que funciona isso? Primeiro, obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Maria Helena, Rafa. Estou aqui ao lado de grandes amigos, então uma honra estar aqui ao lado de vocês. E como você disse, Dinei, é isso, eu estou do outro lado. Eu não sou gestora de fundo, até pela minha profissão, eu nem posso comprar ações diretamente, por todas as regras, né, que a gente tem, por estar envolvida em transações, muito antes até delas... Eu não posso, por uma restrição de compliance, não posso. Mas assessoro e aconselho, se essa aqui é a melhor palavra, os gestores. A Priscila, o Leon, são meus clientes, né, como gestores desses fundos de investimentos. A minha área lá no banco, lá no Itaú, basicamente dá acesso a eles, e aí já estou começando a responder pela segunda pergunta, dá acesso a eles, dá acesso às companhias listadas e não listadas, para que eles e os respectivos times possam ter mais informação a respeito daquele ativo, daquele mercado, para tomarem as decisões corretas de investimento no ativo, na empresa em si, e se aquele é o momento para estar comprando uma determinada empresa. Nós, lá no Itaú, temos um grupo grande e muito especializado, né? São os analistas que acompanham as empresas, então conhecem, são os experts aí, e que, em contato com os analistas dos fundos de investimento, também ajudam a acompanhar e a decifrar aí os modelos de negócios. O Leon, na sua fala inicial, acho que foi muito feliz em dizer das empresas, dos setores, mas eu sempre gosto de dizer que as empresas são feitas e tocadas por pessoas. Então, eu tenho certeza que os gestores, ao decidir comprar uma determinada empresa, além dos seus modelos de negócio, eles olham quem que está por trás dessas empresas. Porque, no final do dia, são as pessoas que direcionam e drivam aí o sucesso das empresas. Então, eu acho que o meu trabalho, né, o trabalho do meu time, é justamente prestar essa consultoria ou esse suporte, esse apoio para que os gestores tomem as suas melhores decisões. E a primeira pergunta que você fez, né, se os gestores têm condição, né, de acompanhar, e como vocês, investidores desses fundos, podem acompanhar se o gestor está fazendo a coisa certa, eu acho que de uma maneira muito prática, né, existem as cartas, né, que são divulgadas pelos gestores, trimestralmente, em alguns casos semestralmente, e ali eles colocam no papel o que eles estão vendo de cenário, os principais cases que eles estão investidos, as principais empresas que eles acreditam que vão dar os melhores retornos. Então, essa é uma forma, sim, de acompanhar. Uma outra forma de acompanhar são as lâminas dos fundos, que estão disponíveis nos sites dos fundos das gestoras, em que você consegue acompanhar a rentabilidade. Mas, antes de tudo isso, para que você possa, de alguma forma,
tomar a decisão se vai investir na gestora A, B ou C, e se até vai investir na classe de ativo ações, que é uma classe que sim, como a Priscila disse, dá mais retorno, ela sim tem mais risco. Então, eu acho que essa é a primeira coisa que quem quiser investir em bolsa, seja diretamente comprando ativos, seja através dos fundos de investimentos, tem que levar isso em consideração. É traçar qual é o seu objetivo, qual é o seu horizonte de investimento e, de alguma forma, ter um pouco de estômago, né? Porque a bolsa e a performance dos ativos ela não é linear, mas, ao mesmo tempo, para médio e longo prazo, é o que pode te garantir um retorno maior. Obrigado. Leon, essa próxima pergunta é para você, sobre as diferentes estratégias. A grande parte das gestoras tem mais do que uma estratégia para fundos de ações. Então, da mesma forma como a nossa gestora, a de vocês também tem long only ou long bias, long short, né? A long only é aquela que tem posições compradas em que o gestor está acreditando que os preços, que o preço daquelas ações que eles têm no portfólio vai subir, ou a long short e a long bias, que também, além das posições compradas, também tem o que a gente chama de posições vendidas, em que está se apostando que o preço daquelas ações vai cair. A pergunta é, quando é que o investidor deve escolher uma ou outra dessas estratégias? E, dado que o comportamento delas também é diferente dependendo do ciclo de mercado, do momento de mercado. Você tem razão, o comportamento entre essas três classes dentro de ações é completamente diferente. A maneira como a gente, na Ibiúna, que a gente até ajuda a representar o retorno esperado de cada uma dessas classes é pelo próprio benchmark, né? Então, assim, o long and short é o fundo, é a família de fundos que, apesar de ter posições em ações, então ele tem posições compradas e posições vendidas. Por essa característica, ele não segue a bolsa. Então, se a bolsa subir 10%, se a bolsa cair 10%, não tem como saber como foi a rentabilidade dele, tá, do fundo. O benchmark dele é o CDI. Então, justamente, o CDI, o Certificado de Depósito Interbancário, todo dia sobe um pouquinho, a gente tem que bater o CDI. Então, essa é a maneira. Então, a gente põe num cantinho que não tem o risco da bolsa subir ou cair, ele tem outros riscos. Ele é bem arriscado, ele tem uma expectativa de retorno relevante, mas o benchmark dele é CDI. No outro canto, oposto, a gente põe o long only. O long only é o fundo de ações tradicional. A gente compra as ações, a gente faz análise para procurar as ações que, na nossa opinião, têm o maior potencial de retorno positivo, e a gente simplesmente vai lá, monta a carteira, então a gente escolhe as melhores que a gente acha, e a gente deixa lá. Não tem proteção alguma, não tem o que a gente chama de hedge, né? Opção, não tem nada. A ideia é, poxa, se a bolsa subir 20%, idealmente a gente subiria mais. Se a bolsa cair 10%, idealmente a gente cairia menos. E aí, com o passar do tempo, ele vai gerando, teoricamente, a bolsa, como a economia de um país cresce, ela vai subindo, as empresas vão performando e a gente vai gerando valor. E no meio do caminho aqui, entre esses dois extremos, a gente tem o long biased, que ele compra... só para deixar claro, o benchmark aqui, no nosso caso, é o IPX, é um índice de bolsa. Tá? Então, a gente tem que bater, ir melhor do que a bolsa. E no meio do caminho, a gente tem o long biased, que é uma classe de ativo que ele está sempre mais comprado do que vendido, mas ele pode fazer proteção. Por exemplo, aqui a gente opera futuro de petróleo, assim, a gente está fazendo hedges, a gente está comprado em Petrobras, a gente pode fazer a proteção do futuro de petróleo, a gente compra ação de Itaú, vou usar a Thaís aqui, a gente vai lá, a gente pode comprar uma put de Itaú para proteger. Então, tem coisas aqui que a gente vai tentando fazer essa gestão ativa
para, se a bolsa cair, eu não vou cair tanto, se a bolsa ficar parada, eu vou performar. Então, ele fica no meio do caminho desse, que a gente chama, né, o beta 0, a exposição 0 à bolsa. Aqui é o beta 1, que é a exposição total à bolsa, e esse cara que está no meio do caminho. O benchmark dele é o IMAB, que, na verdade, é a inflação mais o juro real. Então, dessa maneira, a gente tenta mostrar a diferença de expectativa que cada fundo tem. E aí a pergunta importante, né? Como é que a gente escolhe? Né? A gente está no cardápio, como é que a gente vai escolher? Em qual fundo aplicar, né? O investidor. Isso depende de uma montagem da sua própria carteira, né? Do seu portfólio de investimento. O que a pessoa quer, qual que é o tamanho do investimento que ela quer fazer, qual que é o prazo de investimento, e aí depende realmente dessa alocação de capital, assim como a gente olha, puxa, eu vou investir em crédito, vou investir em commodity, vou investir no CDI, não sei o quê, dentro da classe de ações a gente tem que olhar essas subdivisões. Tá? Obrigado. A próxima pergunta para a Priscila é: ações que pagam altos dividendos, você gosta? E, complementando essa mesma pergunta, hoje em dia, existem ações que possa se deixar para os nossos netos? Itaú, né? Vamos lá, vamos começar do começo da pergunta. Acho que está uma unanimidade, né? Em todas as carteiras de todos os gestores. Vamos lá. A questão de dividendos ou não dividendos, né? Vamos dar um passo para trás e perguntar por que uma empresa paga altos dividendos, usualmente. Né? Vamos pensar que uma empresa ela tem uma receita, um resultado, sobra, né? Uma geração que a gente chama de geração de caixa, né? Um dinheiro no final daquele mês, daquele trimestre, daquele ano. Se a empresa está crescendo muito, se a empresa está investindo muito, ela está em fase de expansão, de crescimento, ela demanda estes recursos para investir em novas plantas, investir em novas linhas produtivas, em expansão de lojas. Então, usualmente, empresas que estão em fase de crescimento não pagam altos dividendos. Já empresas maduras, estáveis e que não têm muito para onde usar esse dinheiro que sobra no final do mês e no final do trimestre, elas usualmente devolvem esse dinheiro para os seus acionistas em forma de dividendo, que na prática é um retorno que você obtém ao investir naquelas ações. Né? Quando a gente pensa em retorno total naquele investimento em ações, a gente tem a valorização do preço das ações e os dividendos. Então, tudo depende, Dinei, do momento, do objetivo, e de novo fazendo o ponto que o Leon falou, do teu portfólio, como você está construindo aquele teu portfólio. Né? Se você está pensando em ter uma parcela do teu portfólio como renda, né? Então, vamos fazer um paralelo. Você pode pegar aquela parcela dos recursos da sua carteira e você quer todo mês ter renda. Você pode comprar um imóvel, eventualmente, que você vai alugar esse imóvel e você vai ter esse aluguel como renda, ou, eventualmente, você pode comprar uma empresa, uma boa empresa, sólida, e que pague dividendos recorrentemente, e essa é uma forma de você ter uma renda. Então, pessoas que já estão num estágio de vida onde já construíram o seu patrimônio e vão usar essa renda para pagar as despesas do dia a dia, eventualmente, uma carteira de dividendos faz sentido nessa composição de portfólio. O que acontece usualmente com estas empresas, e aqui usualmente, porque a gente tem muitos casos diferentes. Usualmente, estas empresas que pagam dividendos não tendem a ser os melhores desempenhos da Bolsa no curto e médio prazo, porque usualmente empresas que estão expandindo, crescendo, adquirindo outras empresas, tendem a ter no médio, curto e médio prazo desempenhos superiores de ganho de capital. Então, aqui depende um pouco do teu portfólio, dos seus objetivos e também do momento de mercado, né? Porque se você está vivendo também um momento de mercado muito desafiador para o mercado acionário, né, para as ações, onde
a economia não está crescendo, você está subindo taxa de juros, você está revisando os lucros das empresas para baixo. Então, você tem uma pressão negativa sobre a Bolsa de Valores. Essas empresas de dividendos, que são mais resilientes, estáveis e pagam dividendos, tendem a proteger melhor. Então, para um investidor profissional como nós, ter uma composição da carteira com mais dividendos em momentos ruins de mercado é favorável. Olhando para o pessoa física, se dentro dos teus objetivos de investimento faz sentido ter uma parcela de renda, também faz sentido ter. Mas o nosso trabalho, meu, do Leon e de todos os gestores, é que muitas vezes você encontra boas empresas que te dão ganhos de capital e, além de tudo, te pagam dividendos. Então, você tem aí, né, um nirvana aí no meio desse mundo de ações, e que é possível, sim, você comprar ações resilientes, sólidas, e que dá para deixar para os netos pagando dividendos. Eu ia falar exatamente isso. Esse é o nirvana. Obrigado. Thaís, aqui é com base numa afirmação, né, que, inclusive, o Leon fez, né, de que investir em ações significa comprar um pedaço de uma empresa. Eu acho que nós, quando investimos, né, os fundos e pessoas, esse é o sentimento que nós temos. Mas você que fala com as empresas, como que elas se sentem? Você percebe, ao longo dos anos, uma melhora na forma como as empresas olham para o investidor? Eu digo isso até porque eu comecei no mercado financeiro há 40 anos atrás, no BBI, e eu lembro que conseguir informação de empresas não era fácil, né? Assim, você tinha que marcar hora, era talvez uma vez por ano, e não existia uma preocupação muito grande em dar satisfação para o investidor. Como que está isso hoje em dia? Sem dúvida, ao longo desses 40 anos, as coisas mudaram bastante. E até fazendo o link com o painel anterior, a internet está aí, né? Então, as informações hoje circulam numa velocidade incrível, né? Tem situações do CEO de uma empresa estar dentro de uma sala de reunião com 5 investidores e a Faria Lima inteira já está sabendo, porque o WhatsApp de alguém que estava ali já chegou, e aí a gente não tem mais. A disseminação de informações hoje é algo impressionante, para o bem e para o mal, né? Então, eu acho que as empresas hoje, elas estão se apropriando disso, né? Os times de RIs das empresas estão muito mais parrudos, porque é uma demanda do investidor, pessoa física e dos gestores, para que tenha acesso, para que eu tenha informação, para que eu saiba o que está acontecendo, até para que esse gestor queira estar investido e queira ser dono de uma parcela desta empresa. A partir do momento que você não sabe o que está acontecendo, você não consegue falar com os executivos, a sua confiança diminui consideravelmente. E aí os gestores tendem a não querer investir e não quererem se tornar sócios dessas empresas. Sim, o mercado se desenvolveu muito. A gente teve, ao longo dos últimos anos, diversas empresas acessando o mercado de capitais, abrindo, fazendo lá o famoso IPO. E eu acho que isso fez, né, para os empreendedores, para os CEOs executivos, ao tomarem a decisão de abrirem capital e passarem a ter sócios minoritários, né, com uma parcela pequena da sua empresa, ele precisou prestar conta. Então, acho que isso foi um processo. Os executivos, as empresas eles aprenderam, eu diria que até em alguns casos a duras penas, aprenderam a ter sócios, a se comunicar, a falar, a prestar conta, porque no final do dia eles têm que prestar conta. Então, existe trimestralmente a divulgação de resultados. Logo após a divulgação, existe um call, uma chamada que é feita, em que a liderança da empresa faz um call com o mercado, né? E aí qualquer um pode entrar, para ouvir o que eles têm a dizer e para prestar conta daquele resultado que eles acabaram de divulgar e para dizer um pouco do que vem pela frente, né? Então, até porque tem uma frase conhecida que ganhos passados não são a garantia de ganhos futuros.
alguma coisa assim. Então é isso, é o que a Priscila até falou em algum momento. Você precisa acompanhar diariamente. As coisas mudam, o Brasil é um país de mudanças, não é um país fácil de entender do ponto de vista de políticas econômicas, política monetária, e, obviamente, tudo isso impacta diretamente a performance, o dia a dia das empresas. Então, esse acompanhamento que é feito é super importante. Então, eu diria que sim, as empresas estão evoluindo, eu acho que é um processo que está sempre em evolução. O advento da tecnologia, através de WhatsApp, em muitos casos ajudou e melhorou a vida dessas empresas no processo de comunicação com o mercado, mas muitas delas a gente ainda vê caindo em algumas armadilhas. Então, acho que é um desafio hoje para as empresas conseguir lidar com essa realidade de todo mundo conectado 100% do tempo. Então, acho que isso é algo que elas estão tendo que aprender a lidar. Mas, no final do dia, sim, eu acho que essa comunicação melhorou. E, mais do que isso, ser sócio minoritário de uma empresa, você está diante dos ganhos, você vai se beneficiar dos pagamentos de dividendos, da performance melhor, mas a gente também não pode esquecer que, no momento difícil, você também está ali e está junto. Então, investir em ações demanda que você tenha esse entendimento. Na alegria e na tristeza, se você escolheu ser acionista de uma determinada empresa, você vai atravessar esses períodos aí de alta e de baixo junto com ela. Obrigado. Dinei, posso só completar, que eu acho que é super válido comentar que, apesar de todos os desafios que a gente tem de ser brasileiro, o mercado de capitais brasileiro ele é muito sofisticado e desenvolvido. Não sei se vocês têm a mesma visão, Leon, Dinei na PEX. Assim, a qualidade da informação, de resultados, de calls das empresas brasileiras em comparação com os nossos pares latino-americanos é impressionante, né? A gente tem uma qualidade de governança corporativa, de divulgação de resultados, de calls impressionante quando a gente compara com outros países da América Latina. Então, o Brasil, nisso, sai ganhando e muito. O acesso de forma geral, né? Bom, agora estamos chegando nos minutos finais. Antes de eu abrir para perguntas da plateia, eu queria pedir para o Leon e para a Priscila, que têm portfólios, têm posições, contarem para nós quais são 1, 2, 3 das principais posições que vocês têm, que vocês mais gostam. Tomem nota, gente, porque eles estudam e muito para isso. Então, essa última, o melhor ficou para o final. Vale ouro essa resposta. A Priscila vai primeiro. Só não pode repetir, né? Eu, assim, em vez de falar em nomes, eu acho que vale a pena falar em temas, né? Porque eu acho que, apesar de a gente ter visto uma alta da Bolsa nesses últimos meses, e todo mundo diz, a Bolsa está barata desde Pedro Álvares Cabral. Não, gente, tem muita coisa muito barata na Bolsa hoje. A gente acabou de sair de uma temporada de resultados surpreendentemente boa. A economia está muito forte, a economia está robusta, então a gente tem muita coisa com muito valor hoje na nossa Bolsa de Valores. E aí, como tem muita coisa muito barata, a gente não precisa entrar em histórias muito arriscadas ou de baixa liquidez para ter retornos atrativos. Então, histórias que a gente teve de ótima qualidade estão a preços muito atrativos. Então, assim, acho que tem 3 temas que eu acho que estão presentes na carteira hoje que vale muito a pena falar. Dentro do setor de construção, eu acho que o setor de baixa renda, né? Minha Casa Minha Vida continua muito robusto. Os resultados são surpreendentes, apesar da gente estar num momento de alta de taxa de juros. Você tem um incentivo muito forte desse governo do PT. Então, as empresas estão entregando resultados recordes atrás de recorde. E, dentro desse tema, a gente gosta especificamente de cura e direcional. Tá? Então, é um tema que a gente gosta bastante. No segundo tema, a gente gosta bastante de shoppings. Vou dar um exemplo de Shopping Iguatemi.
né? Shopping Iguatemi está negociando abaixo do que é replacement cost. Tá? Replacement cost é o seguinte: se você construir todo esse shopping de novo, Iguatemi está negociando abaixo do que você gastaria para construir o shopping de novo em locais premium, com um público com alto poder aquisitivo. Então, a gente continua gostando, é um tema mais defensivo, mas a gente continua gostando desse tema bastante na carteira, e a principal posição é Iguatemi. E na temática de bancos digitais, acho que é outro que está muito presente na carteira. E, de novo, Nubank subiu muito, né? A gente tem um pouco de Nubank, tem um pouco de Inter. Nubank tem todo um catalisador de curto prazo de expansão no México, né? Então, a gente vê o que Nubank fez no Brasil. México apesar de ser um país com um PIB relativamente parecido, a gente acha que o mercado de capitais é relativamente parecido e o mercado financeiro é tão desenvolvido quanto não é. A gente tem uma penetração muito baixa de contas correntes e cartões de crédito no México. Então, você tem aí quase um mar azul do Nubank atuar dentro de um mercado pouco penetrado e, a nosso ver, uma oportunidade que está mal precificada pelo mercado. Então, acho que esses 3 temas estão bem presentes hoje na carteira. Obrigado. Eu vou ser do contra, tá? Então, eu concordo com a opinião da Priscila. Assim, hoje na Bolsa, você tem ações, você tem empresas que são grandes, sólidas, provadas, que têm um longo histórico e que estão em preços muito atrativos. Tá? Então, de fato, a gente, por característica, a gente nunca gosta de entrar naquelas pequenininhas, muito complicadas, muito arriscadas, mas hoje isso é mais válido ainda. Tá? Então, realmente, você consegue encontrar empresas muito atrativas e que faz sentido. Tá? Então, por exemplo, eu concordo em construção, só que a gente prefere Cyrela. E, inclusive, essa é uma das características interessantes no mercado. Né? Sempre tem opiniões que variam para todo lado. Tá? A gente prefere Cyrela. Ela não se beneficia tanto do programa Minha Casa Minha Vida, mas ela tem executado de uma maneira extraordinariamente boa, também está surpreendendo recorrentemente em resultado, e ela, na nossa visão, está mais barato do que Cury Direcional. Eu também tenho Cyrela na carteira. Bom, não vale copiar. Então, a gente já teve Cury, já tivemos Direcional, hoje a gente tem Cyrela. Então, pronto. Em bancos, a gente também concorda. Os bancões estão atrativos, especialmente nesse cenário de hoje, que a gente está vendo o juros subindo. Eles se beneficiam disso, eles conseguem operar nesse cenário bem. Só que hoje a gente está... Desculpa, Thaís, a gente está preferindo Bradesco. O Bradesco está muito mais barato do que Itaú. Tá? Itaú, na verdade, vamos deixar bem claro, Itaú hoje, do ponto de vista de rentabilidade de banco, ele é, na verdade, o benchmark. Tá? Assim, ele é a empresa que tem operado recorrentemente há vários anos extremamente bem, enquanto que o Bradesco, ele teve, aí, nos últimos 36 meses, ele teve um soluço. Tá? Ele passou aí por uma fase que eles erraram. Acontece, as empresas erram, ninguém é super-homem. Eles erraram e realmente tiveram um problema de resultado, só que a gente está vendo, desde dezembro do ano passado, uma reviravolta. Né? Ele trocou o presidente do banco, entrou Marcelo Noronha, extremamente capaz, conhece muito bem o banco, e ele tem feito mudanças desde então lá dentro. O banco estava tradando a 0,8, né, a 80% do valor patrimonial dele. Esse é um valor muito atrativo, especialmente quando a gente vê essa retomada de rentabilidade. Tá? Então, essa é mais um. A gente gosta também de shopping centers, mas eu vou falar de um paralelo parecido. Em consumo, a gente gosta de Vivara, por exemplo. É uma empresa que ela está... Joias, né? Acho que todo mundo conhece. Ela está no setor de venda diretamente para o consumidor de joias, que é um setor que no Brasil quase que não tem competição. Né? A competição é muito pulverizada, tem dificuldade em conseguir o produto, a Vivara produz o próprio produto, tem uma penetração super interessante,
Algum tempo atrás, eles abriram uma nova vertente, que é a Life, que é a parte de prata, né? Ele tem a Vivar, a principal é em ouro, eles abriram a parte de prata, que tem um retorno extraordinário, e a gente acha que está no valuation super bom. Então, e nesse cenário mais difícil que a gente está enxergando um pouco para frente, de crescimento, de economia, esse é um setor que é defensivo, que as pessoas, apesar de tudo, continuam consumindo. Então, gostamos também. Também tem na carteira. Obrigado, pessoal. Bom, nosso tempo acabou. Eu não sei se tem tempo para... Se alguém tiver alguma pergunta. Tem ali. Pode ser? Uma pergunta? Só uma, ela disse. Eu queria só saber se vocês conseguiriam passar uma mensagem positiva, ou qual leitura que vocês tiveram do que aconteceu com as americanas. Alguém se habilita? Eu deixo para vocês. Positiva? Positiva para quem? Para investir. Bom, vamos lá. Acho que assim, a situação da Americanas, eu vou boi de piranha, né? A situação de Americanas é uma situação assim, é uma situação única, tá? Não é algo recorrente no mercado financeiro, em nenhum lugar do mundo, que realmente aconteceu um desvio de conduta lá dentro. Exatamente o que foi feito e assim, quais são as consequências? Bom, as consequências a gente viu, né? A empresa teve que ser recapitalizada e continua nesse processo de digamos assim, reestruturação. A gente, lição que fica para todo mundo? Acho que a gente volta para a primeira pergunta do Dinei. Assim, quando a gente investe nas empresas, seja via ações, seja via crédito, a gente tem que entender o que a empresa está fazendo, qual é a situação da empresa, e o que a Priscila comentou, a gente tem que acompanhar ela, sempre. Então, assim, não adianta a gente investir hoje e desligar, colocar no piloto automático e daqui 5 anos a gente vai ver. As empresas melhoram e pioram, tá? É natural. Então, acho que assim, a grande lição que fica para todo mundo, para a gente também, para todos os investidores, é esse entendimento e acompanhamento dos investimentos que a gente tem. Acho que essa é a grande lição, é a grande mensagem que fica. Obrigado, hein?